Olá, bom dia a todos e todas, sétimo ano A, sétimo ano B. Estou aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso assunto que fala sobre a formação da população brasileira, no grupo 3, no capítulo 4, página 187. E vamos lá, as matrizes do povo brasileiro, começando pela matriz indígena. No módulo diz que quando os portugueses chegaram no Brasil, o território já era ocupado por essa população nativa, que na época possuía em média 5 milhões de índios vivendo aqui. E esses índios eles eram distribuídos por todo o território brasileiro, de norte a sul. E em cada região do território brasileiro, esses indígenas levavam um nome, ou seja, os índios encontrados no litoral eram chamados de tupi, os índios encontrados mais ao norte de tupinambás e os índios encontrados mais ao sul do território eram chamados de tupi-guarani. Eles, os indígenas, apresentavam uma sociedade bastante organizada, tinha uma variação linguística e cultural muito grande. E isso tudo começou a mudar com a chegada dos portugueses em 1500 no litoral sul, que hoje é o estado da Bahia. Ele diz que apesar dos povos terem uma organização bastante fragmentada, ou seja, muito dividida, os indígenas apresentavam um conhecimento muito grande do território brasileiro. Eles conheciam os tipos de vegetação, eles conheciam os rios, davam nomes aos rios, homenageando as suas divindades religiosas, davam nome ao relevo, entre outras. E naquela época, quando os portugueses chegaram aqui, eles perceberam que a sociedade era bastante dividida. Os homens tinham uma função na sociedade predominante na caça, na pesca, na questão de defesa da aldeia, entre outras. Já a mulher cuidava da agricultura, cuidava dos afazeres domésticos, dos filhos, e faziam também a questão da lavoura, dos utensílios, dos artesanatos, entre outras coisas. Lembrando que com a chegada dos portugueses, a primeira coisa que eles fizeram foram tentar escravizar os índios. Muitos não aceitaram e foram mortos. E outra grande parte também dos indígenas foram mortos com as doenças trazidas pelos portugueses, já que os índios que viviam aqui naquela época não tinham um sistema imunológico para alguns tipos de doenças, pois aqui nem existiam algumas doenças que foram trazidas pelos portugueses. E lembrando que com a chegada dos portugueses, no primeiro momento, eles não queriam povoar, habitar a colônia, que hoje é o Brasil. O principal interesse deles aqui era a exploração, totalmente diferente do que aconteceu na colonização dos Estados Unidos e do Canadá, na América do Norte, pela Inglaterra, que foram 2 colônias de povoamento e não de exploração. Aqui não, os portugueses vieram para cá, a única intenção era descobrir se tinha pedras preciosas, se tinha ouro, se tinha alguma coisa na natureza que desse dinheiro para a coroa, para a metrópole Portugal. E ao descobrirem o pau-brasil, mais tarde que as terras eram boas, eram propícias para a plantação de cana, e depois as pedras preciosas, os portugueses resolveram sim povoar aqui essa colônia gigantesca. Lembrando que Portugal é um país muito pequeno, então era muito difícil para eles povoarem a colônia Brasil e ao mesmo tempo proteger de invasões estrangeiras. Então a primeira coisa que foi feita foi dividir o território pelas capitanias hereditárias, como vocês já viram nas aulas de história, e que o primeiro sistema econômico foi o mercantil, ou seja, a colônia só podia negociar com a metrópole, ou seja, quem era a colônia? Brasil, a metrópole, Portugal. Então, esse tipo de colonização determinou bastante o futuro da jovem nação que tinha acabado de nascer naquele momento. Lembrando que a organização brasileira ela tem basicamente
a influência europeia, ou seja, a matriz étnica que predominou, que se sobrepôs às demais, foi a europeia. Tanto se sobrepôs aos índios quanto aos africanos, que nós veremos mais para frente, né? Por que e como se sobrepôs? Se sobrepôs na questão cultural, a questão linguística, os sistemas, as leis eram todas vindos de Portugal. Ou seja, hoje a gente não estuda nenhuma língua indígena na escola, a gente não estuda nenhuma língua de nenhuma tribo africana. Nós estudamos o quê? A língua portuguesa. E se sobrepor na cultura é determinante para saber quem é o superior e o inferior. Infelizmente, essa é a realidade, né? E diz assim também que, com o passar do tempo, dos anos, outros povos europeus também chegaram ao Brasil, né? Italianos, alemães, espanhóis, franceses, entre outros, e ajudaram a fazer essa grande miscigenação que nós temos na atualidade. Já os povos de origem africana, esse aqui é uma história dramática que todos nós sabemos, né, que foram trazidos para o Brasil à força, uma migração forçada, na base da porrada, para trabalhar nos ciclos econômicos, primeiramente no plantio e na colheita da cana-de-açúcar, depois no ciclo da mineração em Minas Gerais, do ouro, do diamante, entre outros, né? E estima-se que 5 milhões de africanos vieram para o Brasil, para a América Portuguesa, durante mais de 200 anos que durou aí esse período terrível da nossa história, esse período escravocrata, né? Diz assim no módulo: já os africanos chegaram ao Brasil, na página 190, por meio do maior e mais violento processo de imigração forçada da história da humanidade, o tráfico de escravos. 5 milhões de pessoas escravizadas tinham aportado no Brasil. Os escravos foram trazidos para o Brasil. Eles tinham origem de dois grandes grupos. Eram de origem sudanesa, vindo de onde hoje se localizam Gana, Togo, Benin, Nigéria, e os povos de origem Banto, originários de onde hoje estão Gabão, Congo, Angola e Moçambique, principalmente Angola e Moçambique, que naquela época já eram colônias portuguesas na África. Nessa mesma página, na 191, tem um gráfico de setores, que aí vocês podem ver os destinos dos povos africanos escravizados. Vocês podem ver que 38% de todos os negros trazidos para o continente americano vieram para o Brasil. Mais do que para a América Espanhola, 18%, mais do que para a América Britânica, exceto a América do Norte, 18%, 14% para a América Francesa, 6% para a América Britânica e 6% para as demais colônias americanas. Lembrando a vocês que a América Francesa, a Guiana Francesa e alguns territórios na América Central, também tem a América Holandesa, aqui, entre outros. E a organização e contribuição dos povos africanos, né? Eles contribuíram principalmente com a força de trabalho forçada no cultivo da cana-de-açúcar e no desenvolvimento de técnicas, né, para a agricultura e mineração. E boa parte do sucesso obtido pelos ciclos econômicos brasileiros ocorreu em razão dos conhecimentos fornecidos pelos africanos, seja pela sua utilização de mão de obra, seja pela incorporação de técnicas utilizadas por eles em seus locais de origem, ou seja, eles trouxeram conhecimento lá da África e empregaram aqui, tanto no ciclo da cana-de-açúcar, quanto no ciclo da mineração. E a questão da cultura africana, durante muitos anos, foi deixado de lado, né? Foi negligenciado por questão de preconceito, mesmo racial, preconceito cultural,
mas hoje em dia as coisas vêm mudando aos poucos, mas vem mudando, e nós podemos ver a contribuição da cultura africana em várias coisas, na música, na culinária, na cultura, na arquitetura, na literatura. Lembrando que o nosso maior escritor, o fundador basicamente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, talvez o maior escritor de todos os tempos do Brasil, era negro. Então, eles ajudaram de uma forma muito importante para que a cultura brasileira fosse uma das culturas mais reconhecidas no mundo inteiro, apesar de tudo que eles sofreram durante o período da escravidão. Sem falar na questão da religião, a Umbanda, o Candomblé, entre outras coisas. E um adendo também, é bom lembrar que naquela época, os negros que não aguentavam, os escravos que não aguentavam o trabalho forçado, os açoites, as porradas que recebiam, eles fugiam para áreas de difícil acesso, e essas áreas eram chamadas de quilombos, né? Que o mais conhecido ficou conhecido como o Quilombo dos Palmares, de Zumbi, entre outros. Só foi basicamente um resumo, né? Uma pequena explanação sobre as 3 matrizes. Espero que vocês tenham estudado bastante pelo módulo, e lembrando que na próxima semana eu farei um vídeo com a correção das atividades, né? Das páginas 212 até a página 215. Ou seja, espero que todos façam a atividade da página 212 a 215, que eu farei um vídeo de correção das atividades. Ok? Abraço a todos, boa noite e até o próximo vídeo.